É sempre mais prazeroso você receber um convite, né, para fazer um lançamento. E aqui em Bananal eu estou tendo esse prazer, né, de poder fazer esse lançamento a convite da Lúcia, né, de vocês todos. E o que eu tenho para dizer assim, do trabalho, só para nivelar a informação, é um trabalho que eu venho fazendo há mais ou menos 5 anos. Comecei em 2008, 2009. A ideia inicialmente não era desenvolver um trabalho literário, e sim fazer uma extensão do meu conhecimento de Minas Gerais pela experiência que eu tinha como viajante pelo sul de Minas, quando eu era criança, né, adolescente, com meu pai, para visitar parentes, né, em Cristina, em Caxambu, em São Lourenço. E ficou em mim uma ótima lembrança, né, de uma época que certamente não volta mais, não só pela idade que vai avançando, mas também pela própria situação, né, dos locais que eles vão se modificando, né. Naquela época existia o trem, cheguei a fazer as viagens de trem do Rio de Janeiro até São Lourenço, principalmente, né, meu pai gostava muito de ficar em São Lourenço. E daí, há 5 anos atrás, eu resolvi tirar do papel um sonho que eu tinha, que era de conhecer mais cidades de Minas, né? E naquele momento não tinha ainda a ideia, a dimensão do que era o projeto Estrada Real, não sabia a extensão, inclusive, além de Minas, que está se estabelecendo. E fiz aquela primeira viagem em 2009. E quando eu fiz a viagem, eu vi que existia uma coisa fantástica, né, que inclusive um projeto que já estava sendo colocado em prática, que até então não tinha conhecimento, que vinha através do próprio Instituto Estrada Real. E essa minha caminhada inicial me fez, eu tenho outros trabalhos literários antes desse, me trouxe a ideia de fazer um trabalho específico sobre a Estrada Real. Daí nasceu o volume 1, né, onde nessa primeira viagem eu fiz as cidades mais conhecidas do circuito, né, Ouro Preto, Tiradentes, Congonhas. Cheguei a Itabira, porque num determinado momento eu percebi um sentido poético também nesse circuito, que você passa pelas cidades mineiras em que houve a Inconfidência, onde teve a Inconfidência com um movimento mais forte, você vê os poetas da Inconfidência, né? E seguindo adiante, pegando o Circuito de Diamante, eu passei por Itabira e fiz questão de parar lá, porque eu considero o Drummond, minha opinião particular, o maior poeta brasileiro, né, de todos os tempos. Essa é uma opinião própria, né, particular. Aí, quando eu cheguei lá, tive o privilégio de conhecer uma parente do Drummond, que me levou para conhecer um circuito chamado Circuito Drummondiano, que é um circuito, eles chamam de território, é um museu de território, que está em toda a cidade, e que você, em cada ponto, tem uma história do Drummond associada ou a coisas do local, ou a fatos, ou a pessoas. Então foi um negócio fantástico, e que foi me entusiasmando mais. Aí passei por Diamantino e tal, nasceu esse primeiro livro. A continuidade dele veio da satisfação de ter tido uma ótima aceitação do primeiro trabalho feito. Eu tive uma resposta gratificante e resolvi dar continuidade. Então, o segundo eu já fiz com a intenção realmente de registrar a Estrada Real, pontos, cidades da Estrada Real, e um dos pontos que me despertaram a atenção e que não tinha muita divulgação como Estrada Real, o Circuito do Vale, né? Que não está muito longe de onde eu moro, 120 quilômetros de onde eu moro. Eu falei, poxa, é um ponto que tem história, através da literatura eu olhei e tal, e vi que tinha coisas interessantes. Aí no segundo livro eu resolvi fazer o registro dessa parte, né? Eu comecei por Bananal e fui até Silveiras, e fiz várias viagens já nesse segundo volume. Então, cidades de Minas, cidades de São Paulo, cidades do Rio de Janeiro. Esse segundo volume foi lançado no segundo semestre de 2013. Entre um trabalho e outro da Estrada Real,
alguns amigos meus, eu também tenho trabalhos na música, né? Eu tenho letras e composições, né? Inclusive com o pessoal de Minas, do chamado movimento Clube da Esquina, né? Então alguns amigos propuseram de eu fazer um trabalho, já que estava saindo um trabalho que tem tudo a ver com Minas, né? De fazer um CD que apresentasse parcerias minhas com mineiros. Então saiu esse CD chamado Minas Real, em que são 5 faixas, é mais um trabalho complementar aos livros, e que tem parcerias minhas com o Tavito, com o Fernando Brantes, com o Márcio Borges, com o Heitor Branquinho, que é um músico mais novo, e que foi feito, é um trabalho feito com, não tem a minha participação direta, só as composições, as minhas parcerias, os cantores são profissionais. Então esse é o resumo dos últimos 5 anos desse trabalho que eu venho fazendo. Já logo depois do lançamento desse segundo volume, eu comecei e continuo fazendo visitas a outras cidades com a intenção de dar prosseguimento ao trabalho. Se Deus quiser, eu espero mais talvez uns 2 anos, né? Acumular um pouquinho mais de experiência, lançar um terceiro volume. Então é isso, gente. Que eu tenho assim para apresentar para vocês. Eu espero que vocês gostem aí do trabalho. Chegou, né? Ô, dona Miriam. Até escondidinha lá. Vem cá, dona Miriam. A culpa não é minha. Não, de jeito nenhum. Vocês.